No volume anterior, descobrimos toda a verdade sobre Chloe, Albert e a linha do tempo ao qual Rimuru acabou sendo morto pelo Império. E depois de Granbel ter sido morto e trazer de volta Chloe e também Hinata, agora Tempest está se preparando para uma nova guerra. A guerra contra o Império, que está querendo passar por Tempest para assim expandir os seus territórios. E nesse volume, Tempest e o Império estarão se preparando para essa guerra. E vocês vão ver tudo isso nesse vídeo, que ficou bem grande. Mas antes de começar o vídeo, eu só quero avisar para vocês que agora muitas imagens sobre muitos personagens da novel terão que começar a serem repetidas, pois alguns eles nem ao menos têm fanarts e às vezes só apareceram uma vez mesmo na light novel, pelo menos por ilustrações. E que todas as fanarts que eu pego aqui são do Google Imagens. Eu tenho um pouco de medo se eu acabar indo bem a fundo e colocar no vídeo a fanart ou imagem e poder dar algum problema, mas isso é só para avisar vocês. E agora, nesse volume, Tempest e o Império irão se preparar para a guerra. Hoje, vou trazer o resumo do volume 12 da novel de Tensei Shitara Slime, Véspera de Guerra. No passado, existia um garoto feliz com a sua família que era um gênio nato. Ele tinha pais amorosos e muitos amigos. Mas infelizmente, em um fatídico dia, um motorista de caminhão sobrecarregado adormeceu ao volante e bateu no carro de seus pais. Assim, infelizmente matando os dois e levando eles à morte. O motorista foi para o tribunal para ser julgado, mas para a infelicidade do garoto, ele foi julgado como inocente. O garoto guardou muito ódio do motorista, mas ele conseguiu descobrir que o motivo do motorista ter dormido no volante era por ele estar sobrecarregado do trabalho. Mas a empresa que o sobrecarregou precisava que ele trabalhasse, caso contrário, eles não seriam recomendados. O que é isso? O garoto não pôde deixar de exclamar. Afinal, por tantas coisas injustas, ele não sabia quem ele deveria odiar. Ele inicialmente queria se vingar de tudo e destruir todos, mas em vez disso, ele percebeu que teria que mudar a sociedade um passo de cada vez, tornando-se um político e ganhando amigos e aliados que o ajudariam a alcançar uma sociedade mais justa. Mas antes mesmo que pudesse finalizar os seus planos, ele foi convocado para um outro mundo. O seu invocador era Kazarian, um ex-lord demônio à beira da morte devido à sua derrota nas mãos de Liam Cromwell. Kazarian convocou o garoto cujo corpo material e espiritual era compatível com o seu corpo astral, e com o resto de suas forças, ele tentou estabelecer uma maldição sobre o garoto que mataria a sua mente instantaneamente e permitiria que ele reencarnasse em seu corpo. No entanto, o garoto, ele era um gênio. Ele sendo um gênio, ele já conseguiu descobrir como o mundo ao qual ele estava funcionava. E durante a viagem entre mundos que ele estava tendo, ele conseguiu despertar uma habilidade única chamada Criador. Uma habilidade ao qual permite o usuário criar qualquer tipo de habilidade que ele deseja. Com esse novo poder em mãos, o garoto a usou para fazer o seu atributo especial, a habilidade Anti-Skill, fazendo assim com que ele tivesse resistência a essa maldição. Assim, Kazarian ficou dentro do seu corpo sem poder o controlar, e ao ver o quanto o mundo ao qual estava era imperfeito, ele decidiu continuar o seu objetivo de criar um mundo ao qual ele acha justo. Mas dessa vez, os meios seriam diferentes. Foi daquele momento em diante que o jovem garoto, Yuki Kagurazaka, decidiu que para o mundo estar ao seu agrado, ele deveria ser dominado. Yuki e os palhaços estavam fugindo de Rubérios para o leste depois de terem libertado a Cronoa. Eles conversaram um pouco sobre o quanto Cronoa era poderosa e o único jeito de sobreviver era fugir. Só que agora foi onde começou o problema. Um homem de repente parou na frente deles. Este homem era Guy Crimson e sua empregada Rain. Yuki logo conseguiu perceber o verdadeiro perigo que estava na sua frente e até tentou negociar com Guy. Mas ele apenas recusou e disse que não queria que eles fossem para o Império e dessem mais poder para a Rudra. Após ver que Guy não tinha intenções de negociar, Yuki decidiu ser confiante e partir para cima dele. Essa batalha que os dois tiveram foi apenas para mostrar a diferença colossal entre os dois. O Yuki estava dando tudo de si, usando todo o seu potencial que ele suprimiu por tanto tempo. Ele desencadeou
tanto do potencial dele que ele até mesmo evoluiu de um humano para um santo. Que, pra quem não sabe, porque eu cortei isso no outro resumo, quando um humano evolui para um santo, ele, além de não ter mais suas fraquezas humanas como respirar e dormir, ele ainda pode rivalizar com um Lorde Demônio desperto. E no volume 11, Arumina chegou a dizer que a Hinata tinha evoluído para uma santa, porém ela ainda estava se acostumando com a sua evolução, mas o Yuki ele foi diferente, ele já se adaptou na mesma hora. Só que infelizmente nada do que ele fazia estava sendo suficiente nem para fazer o Guy se esforçar. Nem mesmo com a ajuda da anti-skill do Yuki adiantou contra ele. Quando o Yuki estava todo machucado no chão, ele escuta uma voz na sua cabeça, perguntando se ele queria poder. Ele rejeitou aquela oferta e então, vendo que não tinha chances contra o seu inimigo, ele decidiu usar a sua maior arma, o seu cérebro. Ele decidiu usar o seu cérebro para pensar em alguma fuga. E então ele se lembra quando o Guy ele tinha dito sobre não querer que eles fossem para o Império e que alguém chamado Rudra conseguisse mais poder. Ele então decide fazer um acordo com Guy. Se Guy deixasse ele e seus companheiros irem para o Império, eles aos poucos destruiriam o Império e futuramente ele superaria Guy. E assim faria ele se tornar o seu servo. Ao ouvir aquilo, o Guy ficou intrigado com essa proposta. E com essa proposta em mente, com essa promessa, e também pensando num futuro até que interessante ou até mesmo excitante, ele então decidiu deixar o Yuki escapar com os palhaços. Algo bem difícil de acreditar, né? E quando o Yuki e os palhaços se reúnem com Cagalli, ele começa a pensar sobre a voz que ele ouviu no meio da batalha. Ele teve a hipótese de que essa voz teria sido da sua habilidade ganância. E com esse pensamento, ele então fechou os olhos e começou a ir a fundo no seu coração. Tão fundo que ele chegou em um abismo. E nesse abismo, ele encontrou a voz que tinha falado com ele. Mas depois de uma rápida conversa, seu desejo cresceu para preencher toda a sua mente. E então, a voz do mundo soou, dizendo que a habilidade ganância evoluiu para a habilidade final Rei Ganancioso Mamon. E naquele dia, naquele momento, naquele lugar, o Majin mais sujo nasceu. Em Tempest, Rimuru estava tendo uma reunião com Leon, Uruminas e também Chloe para poderem conversar sobre o futuro e também sobre o Império. E após contar tudo detalhadamente junto de Hinata, que também estava na reunião, Chloe diz que depois que ela voltou no tempo, Cronoa tinha algumas lembranças fragmentadas, onde ela e Veldora ficaram furiosos e o Império usou isso ao seu favor. Ela também diz que quando Veldora foi derrotado, o mundo entrou em muitos conflitos. A morte de Rimuru desencadeou a ira de Milin, assim fazendo com que Guy lutasse contra ela. E com essa luta entre os dois, trouxe muito caos ao mundo. Dagruel e Iruminas também entraram em conflito. E no final, Cronoa havia lutado contra alguém que foi o responsável por sua morte. E considerando a força da Cronoa, muitos achavam que o responsável seria o Guy. E após ouvir isso, o Rimuru pergunta do porquê que a Cronoa gostava tanto dele. Afinal, ele não era um idiota a ponto de não perceber isso. E Cronoa explica que por mais que, ao que tudo indicava, o Império teria o matado, o Rimuru parecia ter revivido e enfrentado ela inúmeras vezes até ela voltar ao normal. E também, quando ela estava morrendo, Rimuru foi quem a abraçou e parecia muito mais forte do que dessa linha do tempo. Após encerrar o assunto sobre o futuro, uma coisa interessante foi dita, que é sobre o Guy ele ser um mediador. O mediador é basicamente um ser que evita a destruição do mundo, e ele também é o porta-voz de Veldanava. Após darem essa informação, foi possível escutar uma discussão que estava tendo, e que alguém estava indo até aquela sala. A pessoa que estava invadindo a reunião era Guy, junto das suas duas empregadas, Erai e Miséria. Após ele entrar, Benimaru, Carreira e Última logo entraram na sala se preocupando com a presença de Guy. Mas depois de todos se acalmarem um pouco, o Leon e Iruminas perguntaram para Rimuru por que Jaune e Violet estariam em Tempest. E com essa pergunta dos dois, o Rimuru descobriu que a Carreira e a Última eram demônios primordiais. E também de que o Rafael ele não havia dito isso para ele, pois ele pensou
que o Rimuru sabia disso. Mas bem, após todos se sentarem, o Guy foi até Tempest para poder conversar um pouco com o Rimuru e tirar algumas satisfações com ele, como ele ter quebrado o equilíbrio e por Testarossa ter matado os seus subordinados demônios. O Guy explica que ele causa desastres regularmente para mostrar quem era o inimigo em comum da humanidade, fazendo os humanos entenderem a existência de uma entidade poderosa para eles não terem lutas inúteis. E simplificando bastante, o Guy ele costuma governar na base do medo. Só que diferente de como de sempre, a Testarossa estava lá e atrapalhou tudo. Assim o Guy ele queria que o Rimuru assumisse a responsabilidade. E depois de resolver esse assunto com muita política envolvida no meio, o Guy ainda continuou na reunião, pois ele tinha mais um motivo para ainda estar ali. E o motivo era sobre o herói que estava em Rubérios. O Rimuru pensou que seria melhor não revelar muito sobre a Chloe. Então, junto do Leon e da Arúminas, os três criaram uma mentira dizendo que a Chloe foi o receptáculo perfeito para selar a Cronoa. E depois de ouvir isso, o Guy levantou da cadeira e então sacou uma espada e foi para cima da Chloe, mirando no seu pescoço. E no segundo seguinte, Chloe foi para sua forma adulta e defendeu o ataque do Guy. Aquilo foi tão rápido que nem mesmo com a velocidade perceptiva em 1 milhão de vezes foi possível ver aquilo. O Guy e a Chloe começaram a trocar golpes de espadas em uma velocidade que deixou todos em choque. Logo, o Rimuru faz uma aposta onde eles apareceriam e interrompeu a luta entre os dois. A Chloe, que reclamou pelo Rimuru entrar no caminho, diz que o Guy estava apenas testando ela e de que fica muito feliz que Rimuru esteja preocupado. Chloe então dá um abraço em Rimuru e logo em seguida o beija na bochecha. E no instante seguinte, a Chloe fica pequena de novo e começa a reclamar com Cronoa sobre o que ela acabou de fazer. Assim, dando a entender de que aquela na verdade era Cronoa. Leon e Ruminas reclamam com Guy dizendo que assim como ele se preocupa com Ramírez, eles também se preocupam com Chloe. E Guy então logo se desculpa por o que ele acabou de fazer. E depois dessa reunião que eles tiveram, Ruminas, Leon e Guy voltaram para seus territórios. Mas antes de Leon ir, nós temos um breve vislumbre de sua verdadeira personalidade de irmã mais velho que ele tem, reforçando de que caso Chloe não gostasse daquele lugar, ela poderia ir para o seu território. A Chloe responde dizendo que não é mais criança, e assim agradece por ele se preocupar. Ela fica na sua forma adulta e dá um abraço em Leon, dizendo que os seus amigos estavam lá e que ela quer ficar perto do Rimuru. Após o abraço, o Leon logo vai até o Rimuru, dizendo que a Chloe disse que agora era adulta, e logo ele ia fazer uma pergunta que é até melhor eu não falar aqui. Mas antes que ele pudesse dizer, o Rimuru corta a frase dele, confirmando que ele não tem gênero. Mas depois dessa afirmação, o Leon vai embora. Alguns meses haviam se passado e ainda não se sabe sobre os movimentos do Império. O Rimuru começou a pensar qual seria a rota que o Império poderia usar para invadir Tempest, e após pensar bastante, a teoria mais provável que ele chegou foi pelo Reino dos Anões. Mas ele infelizmente não tinha certeza de nada, já que ele não sabia como o Império pensava e como ele iria agir. Fora também que ele estava tendo problemas em como iria lidar com a invasão. Pensar em tudo aquilo fez a cabeça dele começar a girar, e depois de chegar a uma conclusão, ele pegou um bolinho de creme que estava perto dele. O Benimaru então entrou na sala e começou a reclamar com ele sobre comer os bolinhos sozinho. Então, ao ignorar aquilo, ele então pergunta para o Benimaru sobre como estava Diablo, e ele responde que ele estava de novo repreendendo Última e Carreira no labirinto. Acontece que as duas elas têm brigado por literalmente todo motivo possível, desde extradição de criminosos até quem deveria comprar as roupas da última moda primeiro. E não é porque elas se odiavam ou algo assim, mas sim pelo simples fato de competir. E sempre que elas faziam esse tipo de bagunça, o Diablo levava elas pro labirinto para bater nelas sem misericórdia. E depois de citar o Diablo, o próprio logo aparece para ficar ao lado do Rimuru. Depois de conversarem um pouco, o Benimaru logo entrega um papel sobre a estrutura organizacional que ele mesmo criou com 3 corpos. O primeiro corpo sendo o comandante, o Gobata, que tinha aproximadamente 12 mil soldados. O segundo corpo sendo comandado por Geld, que tinha aproximadamente 37 mil soldados. E o terceiro corpo sendo comandado por Gabiru, com 3 mil soldados. Esse era o exército de Tempest, totalizando 52 mil soldados. Mas ainda tinha muito mais divisões, que eram ou soldados do Conselho do Oeste, ou pessoas que se voluntariaram a lutar na guerra. Que no caso eles tinham a Força de Reserva Ocidental, que tinha 150 mil soldados, o Corpo Misto de Majin
Majin, que tinha 30 mil soldados, e o corpo de voluntários, que tinha 20 mil soldados. E então, eles começaram a decidir quem seria o líder de cada força. Para a força de reserva ocidental, a Testarossa seria a líder temporária. O Benimaru ficou encarregado do misto de Majins, e por sugestão da Shion, o Masayuki foi escolhido para liderar o corpo de voluntários. Isso porque, para que os humanos não tivessem uma ideia errada de que apenas os monstros liderassem os exércitos e outros problemas com preconceito. Assim, foi decidido os líderes. O Império do Oriente, uma das nações mais antigas do mundo, era mais formalmente conhecido como União Imperial do Leste Nazca Narion Umeri, comandado pelo Imperador Rudra-Nan Ui Nazca, com a filosofia central que moldava as forças armadas. O poder é tudo. No Império começou a correr um boato sobre do porquê o Império ainda não invadir a grande floresta Jura. E o motivo era simples. O Império ainda não estava preparado. Cerca de 350 anos atrás, uma tentativa de subjugar o Dragão da Tempestade Veldora falhou e uma cidade foi destruída no processo. O tempo se passou. E nos dias atuais, o Império se encontrava em um estado de limbo. Eles finalmente se recuperaram do golpe de Veldora. No entanto, o Imperador ainda não tinha dado sua permissão para invadir. Eles ainda estavam organizando suas forças, e mesmo já tendo armas muito poderosas, ao contrário das nações ocidentais, que concentravam seu poder militar em espadas e magias, o Império foi o pioneiro em uma nova era com magia e ciência. A existência de outros mundos desempenhou um papel importante no crescimento do poder militar do Império. Alguém viu potencial no conhecimento trazido de outros mundos. Um arquimago, alguém que viveu por muito tempo dentro do palácio. Essa pessoa se chamava Gadra. Gadra conseguiu viver por muito tempo por causa de um ritual secreto que ele mesmo inventou, a reencarnação. Gadra era alguém ansioso por conhecimento. Ele sempre pegava informações dos outros mundos, aprendendo muitas línguas e também sobre o mundo anterior dos outros mundos. Assim, dando chance do Império de poder criar armas parecidas com outro mundo. Só que durante esses meses, uma anomalia aconteceu. Uma nova pessoa em poucos meses tomou o comando do corpo do exército do Império. Triunfo após triunfo, derrotando incontáveis guerreiros experientes. Esse jovem conseguiu subir a uma das primeiras posições do Império. Seu nome era Yuki Kagurazaka. Yuki, junto de Cagalli, entraram em uma sala luxuosa onde tinha 3 pessoas, que faziam parte de uma organização secreta chamada Cerberus, uma organização que continha uma grande quantidade de riqueza e fazia qualquer trabalho que beneficiasse a organização. Eles tinham 3 lenders simbolizando cada necessidade diferente. Danada simbolizava riqueza, Vega, que simbolizava poder, e Misha, que simbolizava a mulher. Todos eles obedecendo às ordens de Yuki. Após terem uma rápida conversa sobre as conquistas, Cagalli logo começa a dar o relatório sobre os espiões enviados à Tempeste e descobrir sobre os seus movimentos. Durante o relatório de Cagalli, Yuki, junto de Cerberus, dizem algumas coisas sobre o Império, como o Império ele ter tanques de guerra, armas de fogo e também sobre o exército ter quase 1 milhão de soldados. Sim, 1 milhão de soldados. Antes que vocês comecem a ficar suando frio, melhor não ficar levando em conta apenas números, pois como o próprio Yuki disse, a qualidade era muito mais importante do que a quantidade. Aliás, outra coisa interessante dito no relatório da Cagalli foi que Tempeste havia criado um exercício de emergência, onde depois de entrar na cidade, 10 minutos depois do anúncio acabar, a cidade simplesmente desapareceu sem deixar rastros, e a única coisa que havia sobrado era um grande portão que levava até o labirinto, o que de algum jeito não deixou ninguém tão surpreso assim. Após o relatório, Yuki fala que existem no total 3 pessoas que podem acabar sendo um problema para os planos. Um deles era Gadra, o outro era um outro mundo chamado Tatsuya Kondo, ao qual eles não tinham muitas informações. Já a outra pessoa, eles não tinham nenhuma informação sobre. Essa pessoa era a que ficava ao lado do Imperador, ao qual tinha uma presença muito grande. E depois de falar sobre essas 3 pessoas, Yuki ficou encarregado de se livrar de Gadra. Misha continuaria a sua missão de capturar o comandante do corpo de blindados. Danada investigaria sobre Tatsuya Kondo, e Vega recebeu a missão de se infiltrar no corpo de bestas mágicas, que era um corpo no exército do Império que tinha como arma algumas bestas mágicas. Mas então, após os 3 saírem, Yuki e Cagalli conversaram um pouco, onde começamos a ter um monte de revelações sobre o seu objetivo: transformar o Imperador em uma marionete e estabelecer um novo império, se reconciliar com as nações ocidentais, matar o Imperador
e se tornar um Lorde Demônio verdadeiro. Eles iriam incitar o Império e prolongar a guerra para exaurir o Oriente e o Ocidente. Se o assassinato do Imperador acontecesse em um momento em que as massas se cansassem e voltassem as costas à guerra, o mundo enfrentaria um período mais caótico e horrível. Tirando vantagem dessa confusão, eles teriam como objetivo um maior despertar. Essa era a essência do plano que Yuki e Cagalli haviam traçado. Yuki depois se reúne com Gadra para poder conversar com ele sobre um plano para poder investigar mais Tempest. Ele diz que os espiões que ele quer enviar eram 3 outros mundos, e também eles eram discípulos de Gadra. Seus nomes eram Shinji Tanimura, Mark Lauren e Shin Liu-shin. O plano de Yuki era descobrir o que o labirinto tinha de tão interessante, e se ele descobrisse, a informação seria passada para o Império e poderia talvez ser o suficiente para focar quase todo o exército do Império em um lugar. Assim, dando uma oportunidade a Yuki de poder aplicar o seu golpe de estado, Gadra não se importa muito com o plano, levando em conta que o seu objetivo era destruir o Uruminismo. O motivo dele querer destruir o Uruminismo era por seu antigo amigo Adalman ter sido morto. Sim, Gadra era amigo de Adalman, enquanto os 3 outros mundos, por mais que até surpresos, decidiram aceitar a missão. E assim, os 3 foram para Tempest. E depois da reunião, Gadra lembrou de um antigo discípulo seu. O nome dele era Razen. E aproveitando que ele estava no antigo reino de Formos, Gadra queria poder coletar informações e trazer seu antigo discípulo ao seu lado. Após chegar no antigo reino de Formos, ele foi recebido por Razen, que logo no dia seguinte organizou uma conferência junto de Yomo e Crucius. E na reunião, Gadra pede para Razen trair Tempest e dar todas as informações que seriam úteis para o Império. Mas o Razen recusou, obviamente, revelando muitas das conquistas de Rimuru. E ele até mesmo citou o Diablo e sobre ele ser um primordial. Gadra, após ouvir tudo sobre Rimuru, ele entrou em um estado de choque. Isso porque muitas dessas informações ditas por Razen foram escondidas de Yuki, o que deixou ele um pouco irritado com Yuki. E agora ele estava bem preocupado com a situação dos seus 3 alunos. Shinji, Mark e Shin chegaram em Tempest e eles ficaram surpresos com o que viram. Ainda mais com a comida que vários eram do Japão, chegando até mesmo a querer morar ali. Após o trio ter experimentado as barracas de comida, eles foram para o labirinto, e em apenas 10 dias eles já conseguiram chegar até o andar 59, já chegando no andar 60. E durante esses dias, o trio tem se divertido muito no labirinto. Eles têm conseguido muito dinheiro e muitas armas muito interessantes que eram drops do labirinto. Eles gostaram tanto do lugar, chegando até mesmo a se sentirem tristes por saber que aconteceria uma guerra. Nesses dias que eles passaram na nação, eles acabaram simpatizando bastante com Tempest. Voltando um pouco no tempo, o Rimuru estava no seu quarto projetando um sistema de vigilância, onde ele usava a habilidade Megiddo para conseguir criar essa ferramenta, até que ele acabou sendo interrompido por Beretta, que relata a ele sobre o trio de outros mundos, com habilidades únicas que em 10 dias já estavam chegando ao andar 60. Isso deixou até mesmo o Rimuru de queixo caído, e logo depois do relatório, ele se dirigiu à sala de controle do labirinto, onde ele encontrou Veldora, Ramires, Dino e também Vesta. Junto do grupo, o Rimuru decidiu observar o trio por um tempo, já que possivelmente eles poderiam ser espiões, e durante a sua observação, ele viu que cada membro tinha uma função diferente. Shinji era o mago, Mark era o guerreiro e Shin era o caçador. Um grupo que deu tão certo a ponto deles conseguirem chegar no andar 60, onde o chefe do andar era Adalman. Mas mal sabia o trio que sua sequência de vitórias acabaria naquele momento. Adalman, que era o chefe do andar, tinha evoluído de um White para um White Rei, o que fez ele ficar muito mais forte do que antes. Não só isso, como ele também conseguiu trazer o seu amigo Albert de volta à vida. Albert antes era um espadachim esqueleto, mas agora ele tinha evoluído para um paladino da morte, o que também deixou ele muito mais forte comparado com o seu auge quando ele estava vivo. E para completar, no andar estava junto dos dois um dragão da morte, que no volume 11 Adalman tinha pedido a Rimuru para ter um bicho de estimação. E bem,
Esse é o bicho de estimação dele. Após o trio finalmente chegar no andar 60, eles estavam confiantes de que poderiam derrotar os chefes. Mas o resultado foi o total oposto. Adalman e o Dragão da Morte simplesmente ficaram sentados, enquanto Albert foi quem fez todo o trabalho. Albert conseguiu matar o trio sem nenhuma dificuldade e em uma velocidade simplesmente intensa, chegando até mesmo na velocidade da luz. Até mesmo Rimuru, que estava observando, ficou impressionado com a visão que teve. E depois da morte do trio, o Rimuru chamou Adalman e Albert para poder parabenizá-los pela vitória e também elogiá-los. Vendo como eles ficaram fortes, o Rimuru decidiu trocar o grupo de andar. Agora, ao invés deles serem o chefe do andar 60, Adalman agora era o chefe do andar 70. Já que se comparar a dificuldade do andar 50 até o 60, era bem desbalanceado. O Diablo então interrompe o assunto, dizendo que Hirazin, por via comunicação mágica, tinha assuntos urgentes, dizendo que seu antigo mestre Gadra estava querendo ter uma audiência junto de Rimuru, e de primeira a audiência iria ser recusada, mas Adalman, que estava inquieto, diz que Gadra era um antigo amigo dele, e depois de saber disso, foi aceito a audiência com Gadra. Gadra chegou em Tempest e via comunicação mágica, chamou também o trio que tinha sido morto por Adalman. Gadra de primeira ficou com muito medo de Rimuru, e ele estava revelando algumas coisas sobre o Império, inclusive que a sua rota de invasão seria pelo Reino dos Anões, o que confirmou a teoria que o Rimuru tinha antes. Após uma longa conversa, Gadra disse que mesmo não sendo muito leal, ele queria poder servir ao Rimuru, enquanto Shinji, Mark e Shin queriam imigrar para a Tempest também, já que a nação era muitas vezes melhor do que o Império. E após aceitar a proposta deles, Rimuru, como primeira ordem a Gadra, queria que ele voltasse para o Império, e se conseguisse, queria que ele pudesse parar com a guerra. E se isso não fosse possível, Gadra deveria atrair o Império para o labirinto, já que no labirinto o Rimuru não teria problemas com baixas, mas o Império teria. Assim, Gadra volta para o Império para cumprir suas primeiras ordens, enquanto Shinji, Mark e Shin ficam em Tempest. De volta ao Império, Gadra deu alguns dos drops do labirinto para alguns pesquisadores e também ao Kalgúrio, que era um comandante do corpo de blindados. E após alguns dias, Kalgúrio se interessou muito no labirinto, e ele queria, durante a Conferência Imperial, pedir uma marcha para poder investigar o labirinto. Assim, depois de ver sobre os itens de Tempest, começou a Conferência Imperial, onde tinha mais de 200 pessoas reunidas em um lugar só, enquanto atrás de uma cortina estava o Imperador Rudra e a pessoa que estava sempre ao seu lado. Assim então, com todos reunidos, se iniciou a conferência. Gadra foi o primeiro a começar a falar, e ele insistiu bastante para não ter guerra, usando vários motivos, como o Veldora ser uma ameaça e possivelmente hostilizarem outros Lordes Demônios, tirando o Rimuru, é claro. Todos foram contra a ideia de Gadra, e até mesmo eles começaram a tirar sarro com a cara dele. Até mesmo o Yuki, que estava na conferência, concordou com os outros. Com isso, Gadra sabia que a guerra era inevitável. Então, a parte de atrair o Império para o labirinto teria que começar. Durante a longa discussão sobre a covardia de Gadra, nós conhecemos um pouco sobre os 3 corpos do exército do Império. O primeiro, o corpo blindado, comandado por Kalgúrio, um corpo ao qual tinha 1 milhão de soldados. O segundo corpo era o corpo de bestas mágicas, comandado por um cara chamado Gladion, um corpo ao qual era possível alimentar e criar feras mágicas com cerca de 30 mil membros. E o terceiro corpo se chamava Corpo Misto, um corpo comandado por Yuki, que tinha exatas 200 mil pessoas com habilidades extraordinárias. Porém, ele não era bem visto, por eles não terem capacidade para cooperar em grupo. Fora que além dos corpos, também é dito que o Império tem tanques de guerra, que eram bem poderosos, e o total de 400 dirigíveis, que eram os seus transportes aéreos. Ficou impressionada, né? Yuki, então, no meio da conferência, dá informações sobre o labirinto, sobre ele ter 100 andares e o último chefe ser o Veldora e etc. Kalgúrio pensou que o que Yuki queria era investigar o labirinto para conseguir glória, mas mal sabia ele que estava caindo em um plano. Insistindo em explorar o labirinto, Kalgúrio vai até o Imperador Rudra e então se ajoelha perante a ele, pedindo para autorizar que ele e seu exército explorassem o labirinto. Gladion, junto de Yuki, também se ajoelharam perante a Rudra, deixando todos em choque lá, até que eles recebem uma resposta, mas dessa vez não de Rudra, e sim
da mulher ao lado dele, que costumavam chamar de Marechal. Marechal logo mandou todos ficarem quietos. Após isso, ela recusou o pedido de Yuki e deu um sermão em Gadra por sua covardia. Depois, Marechal pergunta para Kalgúrio se ele tinha algum plano para derrotar Veldora. Então, Kalgúrio começa a explicar o seu plano para matar o dragão. E esse plano consistia em usar a nova tecnologia ultra secreta chamada Cancelador de Magia, que era um dispositivo que, se fosse usado em Veldora, iria interromper as magículas que compõem o corpo do dragão, e assim iria enfraquecê-lo. E depois seria usado os tanques mágicos, já que mesmo sendo um dragão verdadeiro, sair ileso seria impossível. Marechal chamou então Kalgúrio de incompetente e começou a explicar de que eles apenas derrotariam Veldora e não o matariam. Eles iriam lutar contra ele para poder acertar as contas, e então tornar o poder de Rudra conhecido em toda parte. E para que isso fosse alcançado, eles iriam derrotar e depois controlar Veldora. Assim, a vitória do Império seria selada. Gadra, que estava ouvindo tudo aquilo, ficou se perguntando como isso seria possível, já que controle mental já se demonstrou inútil contra Veldora. E naquele momento, Gadra teve uma teoria assustadora. Gadra pensou na possibilidade de que o Marechal pudesse ser algum dragão verdadeiro manifestado em forma humana. Mas após ver a silhueta de Marechal, ele descartou a possibilidade. Após os sermões, Marechal então decidiu onde seria a rota de invasão de cada corpo. O corpo blindado ficou encarregado de invadir Tempeste pela Floresta Jura e assim investigar o labirinto. Para poder pressionar os anões na costa leste, o corpo misto iria invadir o reino dos anões, junto dos tanques de guerra. E já o terceiro corpo, ele foi encarregado de invadir as nações ocidentais, junto de 300 dirigíveis. E um dos reinos seria Farmenas. E após tudo ser resolvido, todos já começaram a cantar vitória e a conferência foi encerrada. Depois da conferência, Yuki viu que Gadra parecia um pouco inquieto e então foi perguntar para ele o que foi. Gadra respondeu de que o Marechal parecia impaciente nessa reunião. E após uma pequena conversa sobre o Marechal, Yuki e Gadra se despedem, sabendo do plano secreto um do outro. Gadra então pediu um último encontro com o Imperador. E enquanto ele estava andando em um corredor que tinha pétalas de cerejeiras, Gadra teve um pressentimento de que alguém estava o seguindo. Após chamar a pessoa, ela se revelou ser Tatsuya Kondo, que logo disse que não poderia deixar Gadra encontrar o Imperador. O motivo ele não disse, e então Tatsuya sacou uma pistola, que era Nambu, a primeira arma semi-automática japonesa. Gadra, que ia levantar a voz e estava de olho no dedo do Tatsuya, começou a sentir uma dor aguda, que acabou rasgando o seu peito. E diferente do que ele pensava, Tatsuya não tinha puxado o gatilho. Outra pessoa havia o atacado. Ele escutou a voz de seu assassino e viu que era bem familiar, mas ele não conseguiu descobrir quem era. Antes que sua morte chegasse e o abraçasse, ele fez uma aposta final. Ele invocou o feitiço que havia preparado com antecedência, e então ele perdeu a sua consciência. Voltando um pouco no tempo, Rimuru foi junto de Veldora e Ramírez para ver o quanto os chefes dos andares do labirinto tinham evoluído. Ele ficou bem impressionado com a visão. Além de Adalman e Albert, todos os chefes pareciam ter passado por uma evolução. Os principais que ele descobriu foi Apito, que evoluiu e conseguiu uma forma humanoide de uma bela mulher, com uma das suas principais armas sendo a velocidade. Outro que conseguiu uma forma humanoide foi Zegon, que por um tempo estava em um casulo e tem treinado com Veldora, e durante um tempo até mesmo dito por Rimuru, a nova forma de Zegon era muito idêntica ao inseto Urazu que Shion e Ranga tinham derrotado. Kumara também era outra que tinha evoluído. Quando ela absorve todas as criaturas que são as suas caudas, ela sai de sua forma pequena para uma forma mais adulta de uma linda mulher. Ela, assim como os outros, é muito fiel ao Rimuru e até mesmo
queria se tornar o mascote dele também. Não só esses, como também os dragões elementais do andar 95 até o 99 evoluíram para reis dragões, o que deixou eles muito mais fortes. E juntando todos eles, junto de Beretta, que era que comandava eles, a equipe foi nomeada de 10 Lordes do Labirinto. E vendo o quão poderosos eles eram, o Rimuru chegou até mesmo a cogitar em não deixar eles mais fortes ainda do que eles já eram. E depois de ver como estão os Lordes do Labirinto, Rimuru foi à sala de controle para poder testar a sua magia de observação. Assim como no torneio, para poder passar as imagens, elas eram transmitidas em um telão. Mas para poder conseguir essas imagens, Rimuru usou as gotículas de água da habilidade Megiddo para poder transmitir o vídeo. Não só isso, mas ele também criou cópias de si mesmo para poder ativar a magia no local. Ele nomeou essa magia de Argus, o Olho de Deus. Alguns dias depois, no seu escritório junto de Benimaru e Diablo, Rimuru recebe um relatório de que houve uma transferência espacial direto para o labirinto. Após ouvir o relatório, ele vai até o andar 70 e descobre que essa pessoa que foi transferida era Gadra. Ele conseguiu sobreviver à emboscada, pois foi dado a ele uma pulseira de ressurreição, e sabendo que iria reviver logo depois, Gadra então já preparou um feitiço de teletransporte com antecedência. Depois de Gadra explicar tudo e vendo que não seria possível conseguir mais nenhuma informação, Rimuru então convocou uma conferência para conseguir fazer os últimos preparos antes da guerra. Para conseguir ver o inimigo, foi usado a habilidade Argus, e após ver que eles tinham tanques e também dirigíveis, Rimuru junto de alguns dos seus subordinados ficaram espantados com a visão, levando ele a pensar se ele pode ter sido um pouco arrogante antes em pensar que a vitória já estava na mão. Após algumas explicações sobre as armas do Império, o corpo de Gobta foi encarregado de destruir os tanques, já que por mais que eles sejam poderosos em questão de atacar, não eram muito bons em se defender. O corpo de Gabiru foi encarregado de evacuar os civis e os monitorar pelo céu, e depois da evacuação ele deveria ajudar Gobta na batalha. Já o corpo de Geld ficaria encarregado de eliminar as tropas imperiais restantes no solo, que não entrariam no labirinto. Também foi encarregado as 3 demônios primordiais, cada uma a ajudar cada corpo. Testarossa estaria ajudando o corpo de Gobta, Última ajudaria o corpo de Gabiru e Carreira ajudaria o corpo de Geld. Durante os pensamentos do Rimuru, mesmo vendo que as chances de vitória eram grandes, ele ainda estava muito preocupado sobre a sua morte. Mas para poder confortá-lo, Rafael disse que os 10 Lordes do Labirinto estão sendo usados para expor as cartas do inimigo, o que fez Rimuru sorrir e também deixá-lo determinado. E após o fim da conferência, enquanto os habitantes da cidade viviam pacificamente, aquele dia fatídico finalmente chegou. O exército imperial apareceu. O tempo de paz havia chegado ao fim, levando para longe, como o sonho de uma noite de verão. A guerra finalmente começou. Você está acordado? Rudra. As palavras foram dirigidas a um homem sentado em seu trono, vestido com roupas opulentas. A oradora, uma bela mulher de cabelos azuis, era a Marechal, a responsável pela sala de reuniões. O homem sentado no trono era Rudra, que começou a conversar com a Marechal. A propósito, Valgrind, diga-me, como você acha que será essa expedição? Valgrind, o nome de um dos únicos 4 dragões verdadeiros deste mundo. Ela era o símbolo da chama, o dragão carmesim que exercia um calor escaldante. Ela era um ser ainda mais velho que o dragão da tempestade Veldora e também imortal. Sem dúvida, sairemos vitoriosos. Devemos forçar os anões a saírem de seu esconderijo e esmagar o ego daquele novo Lorde Demônio. Eu também vou colocar um pouco de bom senso naquele meu irmão preguiçoso e idiota e fazer Guy perceber que o governante deste mundo é você. Rudra estava jogando com Guy Crimson e eles apostaram o direito de governar este mundo. Este jogo não tinha regras complicadas. Você simplesmente tinha que usar os seus peões para dominar o seu oponente. O mundo era o seu tabuleiro. Monstros e humanos. No início, os peões de Guy eram monstros e Majins, enquanto os de Rudra eram parte da humanidade. Eles mantiveram este jogo, trocando suas peças ao longo dos séculos. E agora, o jogo estava chegando ao seu auge. À medida que a situação em ambos os lados se tornava caótica, fundamentalmente, roubar peões um dos outros era um jogo justo. Sem mencionar que seus peões mais fortes eram os seus parceiros, os dragões verdadeiros.
Havia apenas uma regra absoluta em seu jogo. Eles só podiam usar os seus referidos peões. Em outras palavras, desde que Guy e Rudra não se confrontassem diretamente, eles poderiam fazer o que quisessem. Além disso, Felgrind perguntou a Rudra como ele estava, e Rudra apenas responde de que ele estava bem, e que o seu poder, Exército dos Anjos Armagedon, estava pronto para ser ativado a qualquer momento. E também que basta Felgrind manter Veldora ocupado, e assim ele poderá usar o domínio da regalia para obter o controle completo sobre Veldora. Ele era a personificação de um governante em todos os sentidos da palavra. Ele que tudo governou e trilhou o caminho da hegemonia. Esse foi o imperador herói Rudra. Cativado pela ambição de Rudra, Felgrind fortaleceu sua determinação. De fato, então, por favor, aguarde por isso. Aqueles que atrapalham sua cruzada morrerão em paz. Vou fazer chover misericórdia sobre eles. Ela anunciou enquanto gentilmente abraçava a Rudra. Os dois continuaram a conversar até tarde da noite. Na manhã seguinte, uma legião de proporções sem precedentes partiu do Império e começou sua marcha para a Federação de Tempeste.